Você sabe quem é o jogador mais caro de cada seleção da Copa do Mundo de 2026? E quando eu digo caro, não estou me referindo a salário, e sim ao valor de mercado, aquela estimativa que mostra quanto um jogador vale no futebol atual, levando em conta idade, desempenho, clube, contrato, potencial e importância dentro do time. E olha só, alguns desses jogadores passam de R$ 1 bilhão quando a gente converte para nossa moeda. Mas a grande pergunta é, quem está no topo desse ranking? Será que é o Vinícius Júnior do Brasil? Será que é o Mbappé da França? Ou será que a nova geração já tomou conta de vez com nomes como Lamine Yamal e Erling Haaland? Fica até o final porque o primeiro lugar tem uma disputa pesada, e talvez não seja o nome que muita gente imagina. Antes de começar, só um detalhe importante. Esse ranking é baseado em valor de mercado, não em preço oficial de venda. Ou seja, não significa que o clube venderia o jogador exatamente por esse valor. É uma estimativa do mercado. Agora sim, bora pro ranking dos jogadores mais caros de cada seleção da Copa 2026. Top 10. Julián Álvares, Argentina. Começando o nosso ranking com a atual campeã do mundo, a Argentina. O jogador argentino mais valioso neste momento é Julián Álvares, avaliado em cerca de 100 milhões de euros. Convertendo para reais, isso dá aproximadamente 586 milhões de reais. Julián Álvares é atacante, joga no Atlético de Madrid e já mostrou que consegue decidir em grandes jogos. Ele foi campeão do mundo com a Argentina em 2022 e mesmo tendo dividido o protagonismo com Messi naquela geração, hoje aparece como um dos nomes mais fortes para carregar a seleção argentina daqui pra frente. O mais interessante é que ele não é apenas um camisa 9 parado na área. Ele se movimenta bastante, pressiona a saída de bola, finaliza bem e também consegue participar da construção das jogadas. Para a Argentina, ele representa uma transição importante. A seleção ainda tem jogadores experientes, mas precisa de nomes capazes de liderar o futuro. E Julián Álvares é exatamente esse tipo de jogador. Mas calma, porque 100 milhões de euros ainda é só o começo desse ranking. Top 9. Florian Wirtz, Alemanha. Também avaliado em cerca de 100 milhões de euros, ou aproximadamente 586 milhões de reais. Wirtz é meio ofensivo e um dos jogadores mais técnicos da nova geração alemã. Ele chama a atenção pela inteligência, pelo passe entre linhas e pela capacidade de decidir jogos sem precisar ser sempre o jogador mais físico em campo. A Alemanha sempre foi conhecida por organização, força coletiva e eficiência, mas com jogadores como Wirtz, a seleção ganha algo a mais: criatividade. Ele é aquele tipo de jogador que consegue quebrar uma defesa fechada com um passe, uma tabela rápida ou uma jogada individual curta. E em Copa do Mundo, onde muitos jogos são decididos em detalhes, esse perfil vale ouro. A Alemanha também tem Jamal Musiala, outro craque avaliado na mesma faixa de 100 milhões de euros. Mas neste ranking, Wirtz aparece como um dos principais nomes da seleção alemã. E olha que ainda tem muita seleção poderosa pela frente. Top 8. Moisés Caicedo, Equador. Agora vem um nome que talvez surpreenda muita gente. Moisés Caicedo, do Equador. Ele também está avaliado em cerca de 100 milhões de euros, algo próximo de 586 milhões de reais. Caicedo é volante, joga no Chelsea e é um dos meio-campistas mais valorizados do futebol mundial. E isso mostra uma coisa importante: nem sempre o jogador mais caro de uma seleção é atacante. No caso do Equador, o grande nome é um jogador de meio-campo, conhecido pela força física, marcação, intensidade e capacidade de recuperar bolas. Ele é aquele tipo de atleta que talvez não apareça tanto nos melhores momentos com gols e dribles, mas é fundamental para equilibrar o time. Sem um jogador como Caicedo, a seleção perde proteção defensiva, saída de bola e imposição no meio. Para o Equador, ter um jogador desse nível muda completamente o patamar da equipe. Ele é um dos símbolos de uma geração equatoriana mais forte, mais física e muito competitiva. E o detalhe é, ele vale praticamente o mesmo que alguns dos maiores atacantes do mundo. Top 7. Jude Bellingham, Inglaterra. Chegamos agora em uma das seleções mais badaladas da Copa, a Inglaterra. O jogador inglês mais valioso é Jude Bellingham, avaliado em cerca de 130 milhões de euros. Convertendo para reais, isso dá aproximadamente 762 milhões de reais. Bellingham é um dos jogadores mais completos da nova geração. Ele pode jogar como meia, pode chegar na área, pode marcar, pode construir jogada e ainda tem personalidade de líder, mesmo sendo muito jovem. No Real Madrid, ele mostrou que não sente o peso da camisa. E na Inglaterra virou um dos principais nomes de uma seleção cheia de estrelas. O mais impressionante no Bellingham é que ele não parece um jogador comum da idade dele. Ele joga com maturidade, aparece em momentos importantes e tem uma presença muito forte dentro de campo. A Inglaterra tem outros nomes extremamente valiosos, como Bukayo Saka, Declan Rice, Phil Foden e Cole Palmer. Mas quando falamos do jogador inglês mais caro, Bellingham aparece no topo. E se a Inglaterra quiser finalmente transformar todo esse talento em título mundial, Bellingham provavelmente vai ter que ser protagonista. Top 6. Federico Valverde, Uruguai. Agora vem uma seleção tradicional da América do Sul, o Uruguai. E o jogador uruguaio mais valioso da Copa 2026 é Federico Valverde, avaliado em cerca de 131 milhões de euros. Convertendo para reais, isso dá aproximadamente 768 milhões de reais.
Valverde é meio-campista, joga no Real Madrid e é um dos jogadores mais completos da sua posição no futebol mundial. Ele não é aquele jogador que chama a atenção só por dribles ou gols bonitos. O valor dele está na intensidade, na força física, na inteligência tática e na capacidade de fazer várias funções dentro de campo. Valverde pode marcar, pode atacar, pode chegar na área, pode chutar de fora e ainda consegue ajudar na construção das jogadas. É aquele tipo de jogador que parece estar em todos os lugares ao mesmo tempo. No Real Madrid, ele se acostumou a jogar partidas gigantes, com pressão enorme e contra os melhores jogadores do mundo. E isso pesa muito quando falamos de Copa do Mundo. Para o Uruguai, Valverde é uma das grandes referências dessa geração. Top 5 João Neves, Portugal. No top 5 aparece Portugal, com João Neves avaliado em cerca de 140 milhões de euros, algo próximo de 821 milhões de reais. E aqui muita gente poderia pensar, ué, e o Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo é uma lenda, um dos maiores jogadores da história, mas valor de mercado não mede apenas história ou fama. Ele leva muito em conta idade, potencial futuro e momento do jogador. Por isso, o nome português mais valioso hoje é João Neves. João Neves é meio-campista, jovem, intenso e muito técnico. Ele representa uma nova fase da seleção portuguesa, que tem vários talentos espalhados por grandes clubes europeus. Portugal não depende mais apenas de Cristiano Ronaldo. A seleção tem uma geração fortíssima, com jogadores de altíssimo valor de mercado em quase todas as posições. João Neves simboliza isso: juventude, potencial e um futuro gigantesco. E o mais curioso é que Portugal tem outros jogadores muito valorizados, como Vitinha, Rafael Leão e Bernardo Silva. Mas João Neves aparece entre os nomes mais caros dessa geração. Top 4 Vinícius Júnior, Brasil. O jogador brasileiro mais valioso da Copa 2026 é Vinícius Júnior, avaliado em cerca de 141 milhões de euros. Em reais, isso dá aproximadamente 827 milhões de reais. Vinícius Júnior é um dos pontas mais perigosos do futebol mundial. Ele é velocidade, drible, explosão e decisão. No Real Madrid, ele decidiu jogo grande, já brilhou em Champions League e se tornou um dos principais nomes do futebol brasileiro no mundo. Pela seleção brasileira, a expectativa é enorme. Afinal, quando se fala em Brasil na Copa, sempre existe cobrança por protagonismo, espetáculo e título. Vini é aquele jogador que pode mudar uma partida em uma jogada. Mesmo quando o time não está tão bem, ele consegue criar perigo no 1 contra 1, puxar contra-ataque e desequilibrar defesas. E aqui entra uma curiosidade. Mesmo sendo o brasileiro mais valioso, ele não lidera o ranking geral da Copa. Tem jogadores de outras seleções avaliados acima dele. Ou seja, o Brasil tem um craque de quase 1 bilhão de reais, mas ainda assim, ele não é o número 1 da lista. Top 3. Kylian Mbappé, França. Agora chegamos ao pódio. Em terceiro lugar, representando a França, está Kylian Mbappé, avaliado em cerca de 180 milhões de euros. Convertendo para reais, isso dá aproximadamente 1 bilhão e 55 milhões de reais. Mbappé é um dos maiores jogadores do mundo. Campeão da Copa de 2018, finalista em 2022, artilheiro veloz, decisivo e acostumado a jogar sob pressão. A França tem uma das seleções mais fortes do planeta, cheia de jogadores valiosos. Mas Mbappé continua sendo o grande nome. Ele é aquele jogador que assusta qualquer defesa. Se tiver espaço, é quase impossível acompanhar. Se recebe em velocidade, vira perigo imediato. E se chega em jogo grande, a chance de decidir é enorme. O que impressiona é que Mbappé já fez muito na carreira, mas ainda está em idade para continuar dominando o futebol por vários anos. Pela França, ele não é apenas mais um craque. Ele é a referência técnica, midiática e emocional da seleção. E mesmo valendo mais de 1 bilhão de reais, ele ainda não é o jogador mais caro da Copa 2026. Top 2. Noruega. Erling Haaland. Em segundo lugar, vem uma máquina de gols. Erling Haaland, da Noruega. Haaland está avaliado em cerca de 200 milhões de euros. Em reais, isso dá aproximadamente 1 bilhão e 172 milhões de reais. O número é absurdo, mas combina com o que ele representa. Haaland é centroavante, joga no Manchester City e é um dos atacantes mais letais do mundo. Ele não precisa de muitas chances para marcar. Uma bola na área, um espaço mínimo, um cruzamento bem feito e pronto. Gol. A Noruega talvez não tenha o mesmo peso histórico de seleções como Brasil, França ou Alemanha, mas ter Haaland muda completamente o nível de atenção em cima da equipe. Ele é o tipo de jogador que faz qualquer jogo virar notícia. Mesmo contra as seleções mais fortes, a defesa adversária sabe que não pode vacilar. E tem outro ponto. Copa do Mundo é palco perfeito para centroavantes decisivos. Um gol pode mudar tudo, e Haaland é exatamente esse tipo de jogador. Só que mesmo empatado em valor com o primeiro colocado, ele fica em segundo por critérios de ranking e idade. Então agora chegou a hora do primeiro lugar. Top 1. Espanha. Lamine Yamal. O jogador mais caro entre as seleções da Copa 2026 é Lamine Yamal, da Espanha. Ele está avaliado em cerca de 200 milhões de euros, o que dá aproximadamente 1 bilhão e 172 milhões de reais.
E o mais impressionante, ele ainda é extremamente jovem. Lamine Yamal é ponta, joga no Barcelona e já é tratado como uma das maiores joias do futebol mundial. Ele tem drible, velocidade, visão de jogo, personalidade e uma maturidade que chama a atenção para alguém da idade dele. A Espanha sempre foi conhecida por revelar jogadores técnicos, inteligentes e com grande controle de bola. Mas Yamal traz algo ainda mais explosivo. Ele une a escola espanhola de posse de bola com o improviso de um ponta decisivo. Ele não é apenas uma promessa, ele já é realidade. E por isso o valor de mercado dele é tão alto. O mercado não está olhando só para o que ele joga hoje, mas também para o que ele pode se tornar nos próximos 10 ou 15 anos. Se ele já vale mais de R$1 bilhão agora, imagina se fizer uma Copa do Mundo histórica. Esse é o tipo de jogador que pode marcar uma geração. E aí, na sua opinião, qual desses jogadores realmente vale tudo isso? Você acha justo Lamine Yamal aparecer no topo? Mbappé deveria ser o número 1? Haaland vale mais que todo mundo? Ou o Vinícius Júnior deveria estar mais alto nesse ranking? Comenta aqui embaixo qual jogador você acha que vai ser o grande craque da Copa 2026. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que acha que entende tudo de futebol.